ponto é esse, né? Quando a gente fala de desafios e oportunidades, eu creio que, né, o Brasil... Uma vez eu estava conversando com um pastor de fora, de Sydney, na Austrália, e aí, engraçado, eu perguntando, né, sobre tudo que estava acontecendo lá e etc. E aí, em dado momento, falou: ó, para de perguntar o que está aqui, porque quem está aqui está perguntando o que está acontecendo aí. Então, o Brasil, ele sempre desempenhou algo, visto do mundo para cá, muito grande. A gente conseguiu grandes avivamentos, a gente engaja, a gente transforma a vida de pessoas, há um calor muito intenso, há uma entrega em adoração, é inegável, né? Porém, isso nos trouxe números que fica... Até eu postei esses dias o seguinte: imagine o tamanho do avivamento se a gente verdadeiramente discipulasse, se a gente formasse discípulos de Cristo verdadeiramente, né? Foi assim que eu postei, porque eu fiquei pensando, no final de semana agora, eu falei, nossa, nós temos, são 66 milhões de cristãos, de evangélicos no Brasil. Agora imagina se a gente, de fato, tivesse formando discípulos de Cristo, porque está aí um desafio, um problema e uma oportunidade também, né? Por isso que eu fiz questão nesse primeiro tópico, falar sobre essa questão do discipulado, que eu tenho ouvido muito de pastores. Então, eu vou fazer um cruzamento aqui sempre de dados e informação de corredor, de mesa, acho que é mais de mesa do que de corredor, com muitos pastores, para que passar isso para você. Então, nesse primeiro tópico, para falar sobre discipulado, eu fiz uma provocação aqui que o grande desafio da igreja é tomar uma decisão agora de escolher entre o fast food e videogame ou almoço da vovó e dominó. Que curioso isso, né? Então anota aí. O desafio agora é decidir entre fast food e videogame versus almoço da vovó e dominó. Que é o quê? É decidir entre o rápido com distrações, o instantâneo com resultados a curto prazo, ou o degustativo, o calmo e o relacional. Esse é o grande desafio da igreja que eu vejo hoje. Por quê? O que eu estou falando aqui é sobre, então, uma decisão da igreja de tomar uma decisão, de uma coragem entre virar chave aí. Porque o ponto é esse, né? A gente tem olhado muito para a grama do vizinho, como a gente falou ontem. Então, isso nos traz uma ansiedade como igreja muito grande. Parece que tudo que a gente faz é muito pouco, porque quando a gente olha o Instagram do vizinho ou da igreja, que às vezes é uma referência para a gente, nada contra isso, mas parece que lá sempre está maior. E às vezes a gente fica refém, às vezes, de uma técnica fotográfica do time de mídia, porque às vezes não está tão lotado quanto você imagina. Talvez ali um ângulo da fotografia. E aí a questão aqui não é crítica nenhuma, gente, só um pensamento do quê? Eu vou trazer dados aqui. Entre a gente estar ansioso em muito fazer para muito impactar a curto prazo, ou a gente respirar, começar a reabrir a Bíblia. Eu não estou falando que vocês não estão lendo a Bíblia, tá, gente? Mas o fato existe um efeito colateral numa falta do discipulado, né? E é sobre isso que eu quero falar. Trazendo, inclusive, dados, tá? Então, vamos lá. Vou trazer dados aqui do Instituto Billy Graham, por exemplo, né? A retenção de pessoas em ações diretas da igreja. O que são ações diretas, então? Ou seja, temos a administração da igreja, a liderança, e nós vamos aqui impactar. Nós vamos fazer eventos, nós vamos trazer pessoas para poder falar, e nós vamos fazer acontecer. Nada contra, inclusive, auxilio na minha igreja em eventos como esse, onde eu acho super estratégico. Existe, sim, eventos de uma atração. A questão, aí usando até uma frase do nosso amigo aqui, Luiz Hermínio, é isso. O problema da igreja, ele tem uma frase que uma vez ele citou isso, que o problema da igreja nunca foi impactar. A gente impacta muito bem, somos brasileiros, né? Mas o nosso problema é continuidade. Nós não estamos tendo continuidade. Então,
nesse impacto sem continuidade, que são ações diretas, ou seja, ações da administração da igreja, ou da liderança da igreja para com a igreja, né, com eventos, etc., nós temos um dado do Instituto Billy Graham que é 20% de retenção, ou seja, nessas ações diretas, 20% então de retenção. Vamos lá, você conseguiu atrair 1.000 pessoas, quer dizer que 200 pessoas vão ficar na sua igreja de alguma forma. E ainda assim, se você não cuidar do discipulado, ela vai, de alguma forma, se sentir vazia e aí vai minguar. Mas o efeito direto é 20% de retenção que você poderia ter ali, então, como resultado. E aí, um outro dado aqui da Lifeway, que diz o seguinte: uma igreja que discipula, ela tem 50% de retenção. E aí, Pedro, eu tive a curiosidade, quando eu vi esse dado, no tempo a gente fala, eu falei, poxa, deixa eu montar aqui eu comecei a montar ali uma planilha, depois eu compartilho aí no grupo, falei, vou fazer uma partida aqui, então vou falar aqui de uma igreja com 100 membros, né? E aí, em 1 ano, 2 anos e 3 anos, qual vai ser o resultado de uma igreja que discipula, que cuida, que capacita, discipula, cuida de pessoas, e de uma igreja que está investindo num impacto? Eu acho, inclusive, que os dois deveriam funcionar em conjunto, tá? O problema é que muitas das vezes a gente há uma energia muito grande nesse impacto, a gente esquece de discipulado. Eu acho que também, quando a gente só discipula e deixa de atrair novas pessoas, a gente perde uma grande oportunidade de oferecer vida para quem está mendigando por emoções, principalmente na internet, né? Então a igreja ela não pode, né, apenas ali cuidar também do discipulado 1 a 1, etc. Ela precisa trazer, encher esse balde, mas preparar pessoas para poder então auxiliar. Mas eu tive essa curiosidade, falei, vou pegar só esse dado aqui. E aí, em 3 anos, ou seja, uma igreja então com 100 membros, em 3 anos a igreja que investiu no discipulado, ela chega a 338 membros, pessoas ali que, então, imaginam, 338 pessoas discipuladas, você vê que ela está discipulada, ela é evangelizadora, outro ponto que eu vou falar depois, tá? Então, ou seja, você tem ali uma pessoa que tem consciência do chamado e está pronta para o ID, tá? No final de 3 anos, sabe o que aconteceu com a igreja do Impacto? Ela chegou a 5 pessoas. Olha, depois eu boto lá, pra você não achar que eu tô doido, né? Quando eu vi, eu falei, meu Deus, calma aí. Aí você vai falar, meu Deus, vou até desligar. Ele bebeu alguma coisa aí, a gente hoje está oferecendo suco estragado. Por quê? Porque você vê, claro, igrejas que estão aí investindo, né, no impacto, etc., você vê, de fato, um resultado a curto prazo. Então você vai ver, não, quem está no discipulado lá vai chegar a 300, mas eu vejo que a igreja que está impactando chega a 1.500 e tal. A questão é que você precisa entender que 5 estão consolidados. E talvez a diferença que tem ali, que realmente você vai ver, talvez não sejam pessoas da igreja mesmo, seja pessoas que estão buscando o quê? O próximo congresso, o nome do próximo congresso, né? E aí vai. Talvez, né? Aí eu escuto diversos pastores assim, cansados, porque já não sabem mais quem chamar, já não sabem mais como engajar, como responder. E aí a gente fez uma pesquisa também aqui na InChurch, o pessoal, inclusive da equipe do Igrejas que Avançam, fez uma pesquisa que viu lá que o maior anseio ou o maior problema ali de pastores diretamente é isso. Ele se vê sem equipe e se vê sozinho como uma igreja desmotivada. É claro, é o efeito colateral, o resultado, então, é uma falta de discipulado.